vou conversar com vocês como ganhar dinheiro sem trabalhar. Olá, eu me chamo Joyce Magalhães e nesse canal nós falamos sobre investimento, liberdade financeira, renda extra, que é exatamente o vídeo de hoje, e como ter a sua liberdade financeira estudando, trabalhando, se dedicando e renunciando. E hoje eu vou contar pra vocês as minhas 6 fontes de renda. Comecei o vídeo falando pra vocês como ganhar dinheiro sem trabalhar. Gente, isso por enquanto somente investindo, e é uma das minhas fontes de renda, investimento, que é o foco desse canal. Mas pra isso você vai precisar trabalhar pra pôr dinheiro no investimento, né? Mas o investimento ele vai andar sem você precisar estar trabalhando, sem precisar, sabe, acordar cedo, ir lá fazer o seu trabalho, ir lá fazer a sua função. Ele vai sim trabalhar sozinho e vai te dar dinheiro sem você precisar trabalhar. Então, das minhas fontes de renda, essa é a única que me dá dinheiro enquanto eu estou dormindo, que realmente me dá dinheiro sem eu precisar trabalhar. Mas, gente, falando sobre investimento, uma das coisas que eu preciso deixar claro para vocês aqui é que nem todo investimento vai te pagar os famosos dividendos. Então, você precisa entender claramente quais são os ativos que te retornam em dividendo, quais são os ativos que mais se valorizam, quais são os ativos que você vai deixar dinheiro e ele vai realmente alavancar, que vai te dar um retorno, assim como um CDB que você vai deixar lá e ele vai te pagar 100% do CDI, entendeu? Então existem alguns ativos que vão te pagar dividendo e existem alguns que não vão te pagar dividendo. E é exatamente a minha segunda fonte de renda, que é o meu e-book explicando para quem está começando exatamente do zero, assim como eu comecei há 3 anos atrás, está querendo entrar nesse mundo do investimento. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição. E essa é a minha segunda fonte de renda, vender o conhecimento. Sim, isso é muito famoso na internet. Ela abre portas pra gente enormes e uma delas é exatamente a gente poder vender, englobar o nosso conhecimento para atingir mais pessoas e também mais detalhadamente, gente, porque se eu ficar aqui um vídeo inteiro só falando quais ativos, como começar, muitas vezes as pessoas não valorizam o vídeo, sabe? É isso que eu vejo na internet, porque como tem muita gente fazendo, acaba que parece que quando você tá falando algo que todo mundo já falou antes, as pessoas não vão parar de te ouvir. Mas quando você engloba todo esse conhecimento, deixa claro, bem resumido, as pessoas conseguem entender. E é exatamente para isso que eu criei o meu e-book. Vou deixar o link para vocês na descrição. E assim vocês podem ir seguir o passo a passo que eu deixei ali, informando quais são os ativos que você pode começar e também, principalmente, aqueles que vão te pagar dividendo, que você vai ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. A terceira fonte de renda, comecei há algum tempo, tem me dado um retorno muito pequenininho, mas já tem me dado um retorno, gente, e eu não pretendo abandonar ela, porque além que eu gosto muito, que é ser afiliada da Shopee, da Amazon, do Mercado Livre, da Shein. Então eu sou afiliada de todas essas plataformas e sempre que eu compro algo nessas plataformas, eu deixo o link meu de afiliado, principalmente lá no Instagram, ou deixo também nos comentários do meu canal do YouTube. Eu tenho um outro canal do YouTube onde eu mostro o meu dia a dia, gravo vlogs, se você quiser conhecer, vou deixar também nos comentários. Mas em resumo, é exatamente isso. Então, durante os meus vlogs eu vou falando sobre alguns produtos e deixo o link de afiliado. Então, gente, ser afiliado é muito legal. Eu confesso que eu ainda não consegui alavancar assim como eu gostaria, mas tem gente que ganha muito dinheiro, principalmente com o quê? Que também faz parte desse meu mundo de afiliados, que é grupinho de WhatsApp, que é dos famosos achadinhos. Então sim, eu tenho um grupo, deixo também nos meus vlogs o link do meu grupo. Também tenho perfis, tenho mais de um, tá? Inclusive, tenho mais de um perfil que eu fico postando os produtos e deixo também os links de afiliado. Principalmente agora, uma dica pra vocês é que vocês podem linkar os produtos no Reels do Instagram. Essa é uma nova função e eu, claramente, já aderi. Então essa é uma renda muito legal para quem tá começando, não exige, gente, números enormes de seguidores, é só você se inscrever e fazer parte. Então você que é mamãe que tá em casa, você que tá procurando uma renda extra, gente, procure entender mais sobre ser afiliados da Shopee. Inclusive, se você ficar com dúvida, deixa pra mim aqui que eu volto pra falar mais sobre isso, porque é um assunto que gera, assim, ó, um vídeo inteiro sobre. E já falando sobre afiliação, a minha quarta fonte de renda é ser afiliada do TikTok
Shop. Sim, gente, eu entrei nessa também. Tem me dado resultados bem legais. Conforme você se dedica mais, claramente você tem mais resultados. E também eu acho que você precisa também mesclar os assuntos, sabe? Entre vida pessoal e entre venda. E como eu, gente, invento todo dia uma coisa nova, não dependo só disso, acaba que, assim, às vezes fica um pouquinho de lado, sabe? Como vocês podem ver, todas essas fontes de renda precisam de uma certa dedicação. Elas não se fazem sozinha, entendeu? Então, sempre que eu indico pra vocês também procure se dedicar em uma. Começou a andar? Aí você vai pra outra. Porque senão, nenhuma vai te dar resultado. E aí, por isso que eu vejo muitas pessoas frustradas na internet, exatamente por conta disso. Porque elas não vê as coisas andando e desistem. Gente, não desistam. Tudo tem um começo, tudo é difícil. Sabe, não tem como criar um negócio hoje e dar certo, sabe, já no outro dia. Que inclusive é uma das coisas que eu e meu esposo estamos começando agora, não temos nem lucro, mas faz parte, irá fazer parte, amém, de uma fonte de renda que criamos uma empresa. Sim, a melhor fonte de renda que você possa pensar na sua cabeça é ter a sua própria empresa. Então foi por isso que nós criamos uma empresa, que é a minha quinta fonte, que será de renda, que criamos uma empresa, gente, tanto para captação de imagens, quanto para edição, quanto para criação de website, de e-commerce. Então unimos o que o marido sabe fazer, o que eu sei fazer, e aí a gente pega esses trabalhos como renda extra, como edição de vídeo. Então se você está procurando uma social media, se você está procurando alguém para captar, para gravar os seus vídeos, ou para algum evento, casamento, uma story maker, um videomaker, nós estamos aqui para facilitar a sua vida. E é isso que nós criamos. Uma nova empresa, mas uma fonte de renda também, tá? Então essa é a quinta fonte de renda. E a última, e a maior delas, gente, que eu tenho casas de aluguéis na minha antiga cidade. Então sim, isso é a minha maior fonte de renda. É através dela que eu capto todas, posso ficar mais tranquila e trabalhar em todas as outras. Então, mesmo que você tenha um trabalho CLT, você vai conseguir fazer essas outras fontes de renda. Tem à noite, tem final de semana, tem automações que você pode também colocar para começar a mandar nos seus grupinhos. Tudo isso eu fui aos pouquinhos incrementando, sabe? Então tudo você pode agregar. Então assim como eu também tenho uma outra fonte de renda que é cuidar das casas de aluguéis, contrato, problemas que dão também, tá? Então você também vai conseguir. Então essas são as minhas 6 fontes de renda. Espero que você pegue algumas delas para você também e faça, gente. Hoje a internet ela tá repleta de produtos que você pode fazer. Você pode se afiliar na Carefy, você pode se afiliar também na Hotmart, pegar produtos de outras pessoas, indicar, mas sempre indique, gente, produtos aqueles que vocês, sabe, tem a ver com vocês, sabe? Tem uma identidade com o público de vocês, com os seguidores de vocês, mas Joyce, eu tô começando agora, eu ainda não tenho seguidor, sabe? A sua família tá ali, o que você usa no dia a dia, deixa como indicação, que seja um batom, que seja uma maquiagem, que seja a roupa que você tá indo trabalhar. Isso é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por moda. Mas Joyce, e se eu não quero aparecer? Gente, existem diversos canais dark hoje em dia, tá? Que você também pode criar conteúdo e através deles deixar produtos de afiliados. Você pode vender infoproduto. Então, isso é muito legal. Mas o que eu sempre falo pra vocês se organize financeiramente. Porque se você não saber quanto entra, quanto sai, não adianta fazer renda extra ou querer outras fontes de renda. Porque quando ela entrar lá nos seus pagamentos, não adianta ela comprar uma blusinha nova. O que eu mais vou falar nesse canal pra vocês tenham a sua liberdade financeira. E através desses outros produtos, desses outros trabalhos, pode ser que algum deles, gente, você ganhe muito mais do que você trabalha às vezes hoje CLT. E aí às vezes você pode sair do serviço para trabalhar exclusivamente nessa fonte de renda que pode te dar muito mais dinheiro, gente, porque a internet ela é enorme, abrangente de opções. Então se dedica, de verdade, não desiste no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Continua que vai dar certo, tá? E caso você queira se organizar financeiramente, vou deixar também a nossa planilha financeira para você colocar todos os seus gastos, tudo que entra, tudo que sai, tudo que é renda fixa e tudo que é renda variável, para você saber quanto você consegue economizar e quanto você consegue investir, que é exatamente o assunto principal do meu canal. Então aproveita e assiste outros vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!